Olá! Então, hoje a gente tem em mãos um material fascinante sobre a teoria da libido e da pulsão na psicanálise. Um tema e tanto. Muito. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso, sabe? Mas de um jeito que faça sentido para a vida real. A gente ouve essas palavras libido, pulsão e, assim, a primeira coisa que vem à cabeça é sexo. Sempre. Mas a proposta aqui é muito, muito mais ampla. O que é essa energia que move a gente? E como essa força, que muitas vezes a gente nem percebe, acaba moldando quem a gente é, desde as paixões até, sei lá, os hábitos mais estranhos. Exatamente. Acho que a grande sacada da psicanálise é dizer que essa energia, a libido, é nosso combustível psíquico. É energia para o prazer, sim, claro, mas também para criar, para se conectar com as pessoas, para construir coisas, né? E logo de cara, Freud percebeu um conflito que é tipo o motor de toda a nossa vida. De um lado, você tem as pulsões que buscam satisfação, união. Do outro, as de autoconservação, O instinto de sobrevivência. instinto de sobrevivência, que diz cuidado, se proteja, se adapte. É nessa queda de braço que a nossa personalidade se forma. Ok, vamos começar a desembrulhar esse então. O material que a gente recebeu descreve a pulsão como um processo com 4 elementos. Isso. É quase como uma receita de bolo para a gente entender o que nos põe em movimento. É uma ótima analogia a da receita, porque a pulsão é algo que nasce no corpo, mas que exige uma resposta da mente. O primeiro ingrediente dessa receita é a pressão, o drang. Pressão. Pensa nela como um motor, a urgência que você sente. Não é só um eu quero, é um eu preciso. É a força bruta do impulso. Tipo a fome. Aquela pressão que vai crescendo e você simplesmente não consegue ignorar. Perfeito. A fome é um exemplo perfeito. E isso já nos leva direto para o segundo ingrediente, a fonte. A origem. A origem. De onde essa pressão vem no corpo? No caso da fome, a fonte é o estômago. Numa fase oral de um bebê, a fonte de prazer é a boca, entende? Entendi. E o terceiro ingrediente é o objeto. E aqui a coisa fica bem interessante. Porque ele é o elemento mais imprevisível da receita. Como assim imprevisível? O objeto é aquilo que vai, em tese, satisfazer a pulsão. E ele não vem de fábrica, sabe? Ah, Para o bebê com fome, o objeto pode ser o seio da mãe ou a mamadeira. Mas ao longo da vida, essa energia pode se fixar em qualquer coisa. qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Uma pessoa, um time de futebol, uma carreira, uma ideia. É o alvo da nossa energia. E por fim, o quarto elemento. O alvo. A satisfação em si. O alívio. O alívio daquela tensão inicial. É quando o circuito se fecha e a pressão diminui. Pelo menos, por um tempo. Ok, isso muda bastante coisa pra mim. Eu sempre pensei em impulsão e desejo como se fossem a mesma coisa, sinônimos. Mas o material faz uma distinção que parece crucial. Não é a mesma coisa. E essa é uma das ideias mais bonitas e talvez um pouco trágicas da psicanálise. A pulsão é esse circuito que a gente descreveu, quase biológico, que busca um alívio. A fome quer ser saciada e pronto. Certo. E o desejo? O desejo... o desejo é outra história. Ele é puramente humano, mas poético. Ele nasce de uma falta Uma falta. fundamental. Da memória de uma primeira satisfação que foi, assim, perfeita, mas que se perdeu para sempre. Nossa! Então, o desejo é essa busca infinita por algo que a gente perdeu e nem sabe direito o que é? Exatamente. É por isso que comprar o carro dos sonhos ou conseguir aquela promoção só traz uma satisfação temporária. Logo em seguida, o desejo já se deslocou para outra coisa. A pulsão quer alívio, descarga. O desejo quer o inalcançável. Uau! E o material ainda traz de um outro conceito, vindo de Lacan, que é o de gozo, Gozo. que é uma satisfação que vai além do prazer. É paradoxal. Como assim? Sabe aquela sensação de ver um filme de terror, que é ruim, mas ao mesmo tempo é bom? Ou de se esforçar num esporte até o limite da dor? Sim, sei bem. Isso é o gozo. É uma satisfação encontrada no excesso, no limite. Às vezes, até no próprio sintoma que nos faz sofrer. Certo, então a gente tem toda essa energia, essa pressão constante buscando uma saída. Mas a vida não é simples.
Tem regras, tem a realidade, as expectativas dos outros. O que acontece quando essa libido represada, como o texto chama, não tem para onde ir? Ela vira uma panela de pressão. É a analogia perfeita. E a energia não some, né? Não some. Ela se acumula e essa estase, essa paralisação, gera uma tensão psíquica insuportável. O material descreve a angústia como grande sinal de alerta do nosso sistema. É o apito da panela de pressão. Avisando que o negócio vai explodir. Exato. E essa pressão precisa de uma válvula de escape. E esses escapes, pelo que eu entendi, podem ser bem Estranhos. inesperados. São os tais sintomas. Exatamente. Como a energia não pode sair pela porta da frente, de forma direta, ela busca rotas alternativas, disfarçadas. Uma delas são os sintomas neuróticos. Certo. O exemplo que o material usa sobre lavar as mãos é ótimo. Imagina alguém que reprime sentimentos muito agressivos que são inaceitáveis para essa pessoa. Ok. Ela pode desenvolver uma compulsão por lavar as mãos. Simbolicamente, ela está tentando limpar esses impulsos sujos, proibidos. O sintoma é uma espécie de acordo, uma solução de compromisso entre o desejo e a proibição. Faz todo sentido. E a questão da inibição? Isso me lembra aquela sensação de burnout, de não ter mais energia para nada que seja divertido. Exatamente isso. O material chama de inibição e empobrecimento do ego. O ego, que é essa parte da nossa mente que fica mediando os conflitos, ele gasta tanta, mas tanta energia segurando as comportas, reprimindo os impulsos, Que não sobra para mais nada. não sobra. A pessoa se sente apática, cronicamente cansada, sem interesse pelas coisas. A criatividade some, os relacionamentos ficam pobres. E vira um ciclo vicioso. Terrível. Quanto mais o ego reprime, mais fraco ele fica para lidar com a vida. E quando a mente não aguenta mais joga a conta pro corpo. Aí temos as somatizações. É aquela famosa dor de estômago antes de uma apresentação importante, sabe? Sei bem qual é. O médico examina, não encontra nada de errado, mas a dor é real. É física. Sim. A psicanálise diria que o corpo está literalmente falando angústia. O medo do julgamento, a pressão, tudo isso vira um nó no estômago. O corpo se torna o porta-voz do que a mente não consegue elaborar. Perfeito. É o famoso o corpo grita o que a boca cala. E essa ideia de uma energia que insiste, mesmo que de forma torta, me leva a uma coisa que todo mundo já sentiu e que o material descreve de um jeito genial. A sensação de ser um disco riscado. Ah, sim. Aqueles padrões que a gente repete sem entender por quê. Esse é um dos pontos centrais, né? Por que a gente continua se envolvendo em relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito doloroso? Ou porque sabotamos nossas chances bem na hora que algo bom vai acontecer. A explicação para esse disco riscado está em dois conceitos: a fixação e a compulsão à repetição. Explica melhor. O que seria a fixação? A fixação acontece quando, em alguma fase do nosso desenvolvimento, lá na infância, a libido fica meio que presa. Estagnada. Presa. É. Isso pode acontecer por um trauma, por uma frustração muito grande ou até por uma gratificação excessiva naquela fase. É como se uma parte da nossa energia psíquica ficasse ancorada naquele ponto do passado, não consegue seguir adiante. E a compulsão à repetição é a consequência disso. É como se a gente tentasse voltar para aquele ponto para resolver a pendência. Precisamente, a compulsão à repetição é essa força inconsciente que nos leva a recriar cenários do passado, especialmente os traumáticos. Mas não por gostar de sofrer. Não. É uma tentativa desesperada e inconsciente de, desta vez, entender o que aconteceu, de dominar a situação, de dar um final diferente. Nossa, é tipo aquele filme O Feitiço do Tempo. É uma ótima analogia. O personagem fica preso no mesmo dia, repetindo tudo. A compulsão à repetição é um Groundhog Day psíquico, só que a gente nem percebe que o dia está se repetindo. Mas, peraí, isso parece ir contra tudo que a gente falou sobre a busca pelo prazer. Se a gente busca satisfação, por que diabos alguém ficaria repetindo algo que causa dor, sofrimento? Parece masoquismo. Como o Freud explicou isso? Essa foi a pergunta de $1 milhão. Foi o que o fez rever toda a teoria dele.
A observação de que soldados voltavam a viver os horrores da guerra em sonhos ou de que pacientes insistiam em repetir padrões destrutivos. Não se encaixava no princípio do prazer. De jeito nenhum. E a resposta que ele encontrou foi uma das suas ideias mais radicais. E controversas. A existência de uma pulsão de morte, que ele chamou de Thanatos. Pulsão de morte? Isso soa... é bem pessimista, não? Quase como se a gente tivesse um botão de autodestruição interno. É um pouco, sim. E é uma força ativa. É a tendência fundamental de todo ser vivo a retornar a um estado anterior, inorgânico, um estado de tensão zero, de quietude absoluta. O impulso para a desintegração? Exato. E essa força está numa batalha constante, um embate épico com a pulsão de vida, que ele chamou de Eros. Que é o oposto. O oposto. Eros é a força que nos impulsiona para a união, para a conexão, para a criação, para a complexidade. E os nossos padrões autodestrutivos, a agressividade que a gente volta contra nós mesmos, a repetição do que nos faz mal... Seria a pulsão de morte em ação? Nessa visão, sim. Uau, então a gente vive nesse cabo de guerra o tempo todo? A pergunta então é, a gente está condenada a esse ciclo do disco riscado? Existe uma saída? Uma forma de quebrar o padrão? Sim, existe esperança. O material fala sobre os destinos da pulsão, os diferentes caminhos que essa energia pode tomar. A gente já viu os caminhos problemáticos, como a repressão, que gera sintoma, mas existe um destino que é considerado o mais adaptativo e criativo de todos. Qual? A sublimação. Ah, a sublimação é quando a gente consegue canalizar essa energia bruta para algo produtivo. Tipo reciclar nossos impulsos mais crus em algo que a sociedade até aplaude. É exatamente essa a ideia. A sublimação é o processo de desviar a energia da pulsão, seja ela sexual ou agressiva, do seu alvo original e direcioná-la para atividades socialmente valorizadas. Tipo arte, ciência... Arte, ciência, esporte de alta performance, a dedicação a uma causa. O cirurgião que corta o corpo com precisão pode estar sublimando impulsos agressivos. O artista que cria uma obra tocante pode estar sublimando angústias e desejos profundos. É o destino mais nobre, porque permite uma satisfação que enriquece não só o indivíduo, mas toda a cultura. E é aqui que a análise entra, certo? Para ajudar a pessoa a encontrar destinos melhores para essa energia que está presa. O material descreve a transferência como uma peça-chave. Como isso funciona na prática? O consultório do analista se torna uma espécie de laboratório seguro. Inevitavelmente, a pessoa vai começar a projetar no analista os sentimentos, os desejos, os padrões de relacionamento do seu passado. Da infância, principalmente. A raiva do pai, a necessidade de agradar a mãe. Tudo isso. Medo do abandono. Tudo é reencenado ali, na relação com o analista. A esse fenômeno, damos o nome de transferência. E o papel do analista é não entrar no jogo, é isso? Não reagir como o pai ou a mãe reagiam. Exato. O analista funciona como um espelho. Ele não reage pessoalmente, não julga, não dá conselhos. Ele acolhe essa reencenação e, através da interpretação, ajuda a pessoa a enxergar o seu próprio disco riscado tocando ao vivo, ali na sua frente. Deve ser um momento muito poderoso. É. Quando a pessoa percebe, nossa, estou tratando você do mesmo jeito que eu tratava meu pai. Ao dar nome a essas forças, ao tornar consciente o que era só repetição cega, a energia que estava presa no ciclo finalmente pode ser liberada. E aí ela fica disponível para ser usada de outras formas, como na sublimação, por exemplo. Exatamente. A energia pode ser direcionada para novos projetos, novos relacionamentos, novas formas de viver que sejam mais criativas e menos dolorosas. Então a análise não elimina a pulsão. Não de forma alguma, ela é nossa força vital. A análise ajuda a libertar a energia que estava represada. Então, no fim das contas, a nossa mente é esse campo de batalha dinâmico, né? Entre forças opostas, vida e morte, prazer e realidade, conexão e isolamento. E os nossos sintomas, as nossas angústias, os padrões repetitivos, não são falhas ou defeitos. Não são. São, na verdade, mensagens codificadas desse mundo inconsciente,
pistas que indicam onde a nossa energia vital está bloqueada. É uma conclusão perfeita. O material que a gente analisou hoje é um mapa fascinante para começar a decifrar essas mensagens e entender a nossa própria dinâmica. Mostra que o objetivo não é se livrar do conflito, porque ele é inerente à vida, mas é aprender a navegar nele, liberando nossa energia para construir uma existência mais rica e autêntica. E para fechar, uma ideia provocadora que o material menciona, vinda de Lacan. Se o desejo está ligado à linguagem e à falta, a satisfação total e permanente é, por definição, impossível. É a falta que nos move. A pergunta que fica para a gente pensar é: se a satisfação plena é uma ilusão, o que seria uma vida bem-sucedida sob essa perspectiva? Seria encontrar paz no meio desse conflito constante? Ou seria aprender a encontrar uma satisfação nobre e criativa no próprio processo de desejar e de buscar?